Graça e paz a todos. Glória a Deus por mais uma noite, por mais um culto, por mais uma oportunidade de nos enchermos daquilo que é importante para nós, que é a palavra do Senhor, que é algo que nos edifica, nos traz esperança de dias melhores, consolidação familiar, de bênçãos familiares, de bênçãos espirituais, de bênçãos materiais. Você, a palavra do Senhor, som, testando. Quando você lê a palavra do Senhor, você entende o quanto é importante você ter essa constância. Esse aqui é só com a voz do Gustavo. Se não tiver potência, não vai. Bênção. Então, quanto mais você lê a palavra do Senhor, quanto mais você busca conhecê-lo, quanto mais próximo dele você anda, melhores são as suas direções, mais corretas são as suas direções, mais corretas são as suas decisões. E eu, meditando na palavra do Senhor essa semana, no livro do profeta Joel, que é um livro chamado Profeta Menor, você vai entendendo que por mais que as situações estejam ruins, por mais difíceis que estejam as situações, por mais dificuldade que você esteja passando, por mais dificuldade que a nação esteja passando, o cuidado do Senhor é sobre nós. Por mais que muitas vezes não entendamos as catástrofes mundiais, não entendamos a fome no mundo, o Senhor sempre tem para nós uma resposta às nossas orações. E quando você estuda o livro de Joel, que são apenas 3 capítulos, começa falando que o devorador, o gafanhoto, havia comido tudo que o povo tinha. Havia comido não só os alimentos, mas havia comido a semente, havia comido tudo que o povo tinha, e o que sobrava vinha mais gafanhotos e comia, e a nação começou a perecer. Começou a passar dificuldade, passar fome, sendo atacada por seus inimigos, e nós muitas vezes estamos assim, passando por dificuldades, sendo atacado por crises, por dificuldades, mas quando a gente vê que alguém se levanta em prol do povo de Deus, o Senhor escuta as orações. Quando a gente vê que alguém se posiciona, não se acomodando com as situações, não se acomodando com as dificuldades, o Senhor vem e responde as orações. Isso é muito importante para a gente entender que a oração intercessória é para nós um mandamento de Deus, é para nós uma orientação em tempos difíceis. E por mais que nós não estejamos passando por momentos difíceis, é necessário entendermos que o Senhor nos levantou como profetas e como intercessores dessa nação, como profetas e intercessores dessa igreja, do ministério do Senhor espalhado por toda a terra, porque quando você se levanta com o ministério de intercessão, você vai vendo o cuidado de Deus, não somente com você e com a sua família, mas por todos aqueles que você tem buscado orar. Então, se você puder abrir a sua Bíblia no livro de Joel, capítulo 2, nós vamos falar um pouquinho disso, e até o capítulo 2, versículo 11, vai falando muito daquilo que o povo estava passando, que o povo estava perecendo, que o povo estava sofrendo, passando fome, sendo destruído, que não havia mais esperança nenhuma, e Joel se levanta com a orientação do Senhor em prol desse povo. Porque a situação ruim das pessoas, a dificuldade das pessoas tem que ter em nós um sentimento de ajuda, tem que ter em nós, levantar em nós um sentimento de ajudar as pessoas, de buscar levar paz para o Senhor, para as pessoas através da palavra do Senhor. O sofrimento dos outros, a dor dos outros, a perda dos outros, tem que dar alguma reação em nós, uma reação positiva de oração, uma reação incessante de buscar melhorar a vida das pessoas, porque é para isso que estamos aqui, para ser vasos do Senhor aqui na terra. O Senhor não nos chamou simplesmente para vir domingo após domingo ou qualquer culto, não. O Senhor nos chamou para uma vida ativa, de oração e de ação. Porque não adianta só você orar, você tem que agir também.
A oração é só o início daquilo que o Senhor quer fazer através de nós, em nós e por nós. Então que a gente entenda isso. Livro do profeta Joel, capítulo 2, todos encontraram? É um livro pequenininho. Depois, se vocês puderem em casa, leia o capítulo 1, 2 e 3, para vocês entenderem o contexto de tudo que eu vou falar. Mas aqui até no capítulo 2, versículo 18, vem falando das dificuldades que o povo de Deus estava passando. Vem falando da falta de esperança que o povo de Deus estava passando. E muitas vezes nós estamos assim, sem esperança, porque as portas se fecharam, as sementes acabaram, a nossa força como semeador também acabou. Mas eu quero dizer para você que quando você ora ao Senhor, tudo aquilo que você perdeu, que você vai falar no capítulo 1, que foi consumido pelo gafanhoto, o Senhor tem capacidade para te devolver tudo em dobro. Para te dar o dom de administrar aquilo que você tem. E aqui fala no capítulo 2, versículo 18. Depois de tudo isso aqui, o povo pergunta para Joel. Eu vou ler o versículo 17 para vocês entenderem. Diz assim, capítulo 2, 17. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. E olha só, Deus ainda orienta como é que é a oração. Poupe o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o teu Deus? Você já ouviu isso alguma vez, quando você passa por um momento de dificuldade, ou quando o mundo entra numa calamidade, ou você fala assim, onde está o seu Deus? O nosso Deus está no seu santo trono, cuidando de tudo. Calem-se diante dele todos os povos. E eles falam, onde está o seu Deus? E eles perguntam para Joel, onde está o seu Deus? E ele fala assim, em resposta, então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhe disse, eis que vos envio o cereal, e o vinho, e o óleo, e deles sereis fartos, e não vos entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Se você puder fechar os seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, porque nessa noite, através da sua palavra, o Senhor nos faz lembrar de que as suas promessas para nós são promessas de vitórias. Mesmo que estejamos passando por momentos difíceis, de escassez, de perda, de desânimo, de dificuldade financeira, de problemas espirituais, de falta de fé, o Senhor ouve a nossa oração. E essa noite, Pai, eu te peço em nome de Jesus, que cada oração que os teus filhos que aqui estão têm feito, que o Senhor possa respondê-las, Pai. Que os seus filhos se sintam cada vez amados pelo teu cuidado, Pai, porque o teu cuidado é o motivo de alegria para nós. O Senhor é a nossa fonte de vida, Pai, e só a Ti confiamos, só em Ti nos entregamos, somente a Ti, Pai, nós procuramos nos momentos de dificuldades. Nós queremos compartilhar com o Senhor as nossas alegrias, mas acima de tudo, nós queremos que o Senhor seja Senhor sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. E aqui no versículo 18, depois de todo esse problema, que eu quero que vocês leiam os capítulos e os versículos anteriores do capítulo 1 e capítulo 2, que fala, então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo e respondendo lhe disse, eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e não vos entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Aqui o Senhor nos dá a certeza de que a provisão e o cuidado que nós precisamos virá dele. Que a provisão e o cuidado que nós precisamos tem vindo do Senhor para nós. Aqui o Senhor nos dá a certeza de que tudo aquilo que nós pedimos, conforme a sua vontade, Ele nos responde e coloca à nossa frente. Ele fala, tudo o que você precisa, o cereal, o vinho, você será farto e você não passará mais escassez. Então, eu queria que você entendesse isso essa noite, que essa noite o Senhor está virando a sua chave, o Senhor está mudando a sua sorte, Ele está transformando a sua tristeza em alegria. Ele falou assim, olha, você não vai passar mais pelo vale. E se você passar, pode ter certeza que eu estou contigo e você vai sair vencedor de tudo aquilo que você tem buscado. Creia nisso.
Creia nisso, que o Senhor essa noite está respondendo a sua oração, que o Senhor essa noite está te falando, ei, está no meu controle. Por mais que você esteja passando por dificuldade, aquilo que você precisa eu te darei, e o meu nome será glorificado em ti. Esse é o nosso Deus. Isso é muito bom. Não mais passarei por opróbrios. Às vezes a gente se sente tão humilhado, tão triste, tão desgastado, tão derrotado, mas que você tome posse disso, e essa noite, que o Senhor possa virar a chave do seu coração, das suas ações, e que te faça vencer, meus irmãos. Que o Senhor te faça prosperar em todas as áreas da sua vida. E prosperidade, além de tudo, é capacidade de gestão. Que o Senhor te dê uma capacidade de gestão sobre toda a sua vida. Gestão financeira, gestão emocional. E acima de tudo, o que eu tenho buscado do Senhor é a gestão do tempo. Que a gente aprenda a gerir o nosso tempo de acordo com a vontade do Senhor. E que a gente coloque acima de tudo o Senhor como prioridade nas nossas vidas, em nome de Jesus. Então receba isso na sua vida. A hora que eu li isso aqui, se você ler o capítulo 1, só para vocês entenderem o que estava acontecendo, fala assim, ó, não precisa abrir não, capítulo 1, versículo 4, o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador, o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador, e que deixou o devorador, comeu o destruidor. Então, tudo aquilo que vinha, o inimigo devorava. E pode ser que você esteja assim, você trabalha e não vê o fruto do seu trabalho, você estuda e não vê o fruto do seu estudo, você entra numa guerra e não consegue ver a vitória, mas essa noite, em nome de Jesus, tome posse disso aqui, porque é para nós. É para nós, meus irmãos. E ele fala, mas o exército que vem do norte, eu o removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta, lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agi poderosamente. Não temas, ó terra, regozijante, alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará fruto, e a figueira e a vide produzirão com vigor. Eu vou tirar o seu inimigo, e a sua sorte vai ser restaurada. Os pastos onde o gado está morrendo, vai enverdecer, a vide vai dar fruto. Ele está falando assim, olha, nasce aqui para vocês hoje uma nova esperança, um tempo de paz, um tempo de colheita, um tempo de mudança e transformação. Receba isso na sua vida, é para nós isso aqui, meus irmãos. Sabe aquela secura, aquele vale, está acabando. O Senhor está falando, olha, eu vou fazer nascer novas coisas. O pasto queimado vai enverdecer, o pé de uva vai florescer e vai dar fruto, e você vai usufruir de tudo aquilo que o Senhor tem para você. Tudo aquilo que o Senhor tem para você. É tempo de colheita, o Senhor está mudando a nossa sorte hoje para um tempo de colheita. Isso é para nós. É para a nossa posteridade, para os nossos filhos, netos, bisnetos, porque nós somos herdeiros em Cristo Jesus, e a nossa terra, a nossa família não andará no vale, porque nós cremos num Jesus triunfante, não num evangelho triunfalista, mas num evangelho onde Jesus anda conosco na crise, onde Jesus não nos abandona quando as dificuldades vêm. É esse evangelho que é pregado aqui domingo após domingo, não aquele que você não vai ter problema, mas é aquele que nos problemas o Senhor vai te ajudar e vai te exaltar. Esse é o nosso Deus. E os meninos cantam aqui, esse é quem tu és, e é mesmo, gente. Esse é quem tu és, é o nosso Deus, é um Deus de alegria. É um Deus no domingo de carnaval, que nós estamos aqui glorificando o Senhor, porque tem feriado amanhã para a gente descansar, tem terça. Então, Senhor, muito obrigado pela paz que o Senhor nos dá. E cuida de todos que estão viajando, que estão descansando, porque a nossa jornada é uma jornada pesada. Então, que o Senhor abençoe a todos, meus irmãos. Que o Senhor abençoe a todos. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus. Olha só, gente, que coisa mais linda. Porque Ele vos dará em justa medida a chuva,
e fará descer como outrora a chuva temporã e serôdia. Essa chuva aqui, meus irmãos, é em março e abril, em setembro e outubro, ou seja, toda a época de plantio o Senhor vai estar cuidando de você. O Senhor vai dar sobre a chuva na justa medida. Ele falou assim, a sua prosperidade vai ser na justa medida, do jeito que você precisa, como você consegue administrar, porque o Senhor dá porções para cada um. E eu queria te desafiar essa noite a cuidar bem das porções que o Senhor tem te dado. Que você não olhe para as coisas que o Senhor tem te dado, achando que são poucas, porque não são. Que você olhe para a sua vida hoje e veja o quão saudável você é. Veja o quanto o Senhor tem cuidado de você. Nós estamos passando por dificuldades de pandemia há 2 anos. E o Senhor nos guardou e estamos aqui respirando. O Espírito Santo de Deus sopra fôlego de vida todos os dias para nós. Isso é bom demais. Ele fala, o Senhor vos dará, porque vos dará a justa medida, a chuva. E a chuva fala de prosperidade, a chuva fala de renascimento, a chuva fala de preparo para a colheita. A gente vê os países onde não chove ou chove pouco, o quanto há escassez. Então a chuva fala da presença e o cuidado de Deus. A chuva fala de mudança de chave. Quando Noé entrou na arca, nunca havia chovido, e depois que ele saiu da arca, o Senhor mudou a sorte do povo de Deus. Então isso é para nós, meus irmãos. A mudança de vida. E eu acho maravilhoso Noé, um homem de fé. É por isso que está nos heróis da fé. Quanta fé para um homem construir uma arca, ouvindo falar da palavra chuva, sendo que nunca havia chovido. E hoje o Senhor é tão bom que Ele nem nos testa assim, nem nos faz pedidos assim, porque está tudo escrito. Tudo que nós precisamos de Deus já está escrito. Não precisa uma nova revelação. O que precisa é a revelação da palavra de Deus para nós. Isso você adquire pessoalmente com o Senhor. Lendo, aprendendo, orando, cantando. E isso é muito bom. E aqui quando ele fala que a chuva vem, ele fala, as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e óleo. E olha só o que ele fala no versículo 25, que vai falar do capítulo 1 todo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. E ele fala, comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Glória a Deus. O Senhor traz restituição para nós essa noite. Mais uma vez eu repito. Eu não sei o que você já perdeu. Eu não sei o que te entristece nessa caminhada cristã que você acha que você perdeu. Ou que você tenha perdido mesmo. Mas essa noite o Senhor, através dessa palavra, faz uma promessa de fazer nova todas as coisas para nós. De restituir os nossos sonhos, a nossa força, o nosso cansaço, o nosso enfado, de restituir para nós a alegria que muitas vezes nos falta na caminhada cristã, porque as dificuldades às vezes nos entristecem. Eu vou restituir tudo isso para você. A alegria de viver, a alegria de levantar cedo numa segunda-feira e ir para o seu trabalho e conquistar o seu pão de uma maneira correta, de conquistar o seu pão do dia a dia, de trabalhar, de se alegrar no seu trabalho, de comer o melhor da terra. E ele fala, comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. Que acima de tudo você tenha gratidão ao Senhor. Às vezes nós, nos momentos de alegria, somos tão gratos ao Senhor, mas quando vem a dificuldade, dificilmente a gente consegue continuar sendo alegre, ou continuar se alegrando no Senhor. Muitas vezes as pessoas erroneamente entendem que
quando os problemas vêm, o Senhor os abandonou. E não é verdade. Eu não sei se você já passou por isso, que no momento de tristeza você se sente totalmente abandonado. Mas isso é o que você sente, porque o Senhor jamais te abandona. O Senhor jamais tapa os ouvidos para ouvir a sua oração. Então, para você conquistar aquilo que o Senhor tem para você, é necessário também que você se mova. Oração é orar e agir. Não é só orar, oração. A oração exige de nós uma ação, exige de nós uma resposta, exige de nós um comprometimento, exige de nós um tempo de dedicação com Deus. Isso é muito importante. E aqui fala no versículo 27, eu acho lindo isso. Sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. E aqui ele fala, porque o povo de Israel, inúmeras vezes, o povo de Deus, quando as dificuldades vinham, eles se desviavam. Quando os problemas vêm, ao invés deles se firmar, eles adoram bezerros de ouro. O povo de Deus, ele tem uma inquietude quando as respostas não vêm no seu tempo. Então, eu não sei se você já criou algum bezerro de ouro na sua vida, se você, no momento de dificuldade, já procurou outras fontes, ou se no momento de dificuldade você procura várias fontes. Há pessoas que no momento de dificuldade vão em vários locais, em várias denominações, não estou criticando denominação nenhuma, mas a pessoa não tem fé em Deus. Ela tem fé na irmã que ora, ela tem fé na imagem, ela tem fé no irmão que ora, mas ela não tem fé em Deus. Porque quando você faz isso, você está dizendo, Senhor, onde eu vou te buscar? Onde eu vou te encontrar? E ele fala que o Espírito Santo de Deus é morada no nosso coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E ele fala, serei achado de vós, diz o Senhor. 2 Crônicas 7,14. Buscar-me-eis e me achareis. Onde? No seu quarto, no seu banheiro, no seu carro, independente de onde quer que você esteja, você é filho de Deus. E você tem acesso ao Pai através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu acho lindo quando Jesus ressuscita. E ele vai caminhando para Emaús e ele caminha com 2 discípulos. E os discípulos entristecidos, porque a ausência de Jesus causa em nós tristeza, não é isso, meus irmãos? Ou pelo menos deve causar. A ausência de Jesus traz para nós uma dificuldade tremenda, e eles vão caminhando para Emaús e conversando com Jesus, e Jesus sempre faz perguntas interessantes, né? Jesus tem hora que parece meio sarcástico, mas não é isso. E ele vai falando, por que vocês estão tristes? Porque ele queria ouvir aquilo que ele já sabia, ele conhecia os corações. Ele fala, só você não está sabendo? Que Cristo, o nosso Cristo, morreu? E Jesus espera isso, que a gente tenha certeza de que ele morreu, mas ele ressuscitou ao 3º dia. Ele está vivo, meus irmãos. O túmulo dele está vazio, para que o nosso coração seja preenchido com o seu amor. O túmulo de Jesus está vazio. O nosso Deus vive e ele caminhando com eles. Fez menção de deixar o caminho. E eles falaram um negócio, sabe, me encanta eles falarem. Fica conosco, Senhor. É bonito demais, né? Fica conosco, Senhor. Isso é a oração que tem que sair da nossa boca todos os dias. Fica conosco, Senhor. Mora na minha casa, o Senhor pode ficar lá o tempo todo. Participa da minha mesa, participa da minha alegria. Caminha aqui agora, o Senhor é o nosso rei. Bonito demais, gente. Fica conosco, Senhor. Jesus fica. Entra na aldeia, senta com os discípulos, e no partir do pão ele se revela. Na comunhão, Jesus se faz presente na nossa vida.
na comunhão da sua casa, na comunhão da igreja, na comunhão, na oração com seu filho, com seu esposo. Quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, ali eu estarei. Onde é que Jesus está? Está aqui e agora. Glória a Deus. Já estou caminhando para o final e diz assim no versículo 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Ele está falando de Pentecostes. O Espírito Santo foi derramado. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Recebam isso. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos sonharão. Ele falou assim, não há idade para você sonhar uma vida boa com Cristo. Fala, os vossos velhos sonharão. E os vossos jovens terão visões. E essa visão aqui somente Jesus pode dar. Para os nossos jovens terem a visão vindo do trono de Deus, somente estando na casa do Senhor. Eu não estou falando de igreja não, é na presença dEle. Então, não abra mão disso para os seus filhos, e para os futuros filhos, e para os netos, e para os bisnetos de vocês. Isso aqui é para nós. Até sobre os vossos servos e as vossas conservas, derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aqui ele fala, muita coisa vai acontecer. Mas eu vejo hoje jovens profetizando, eu vejo idosos tendo sonhos a longo prazo, isso é muito bom, né? Eu vejo o pai do Gildo com 80 e poucos anos trabalhando e fazendo planos. Eu vejo a minha sogra com quase 90 trabalhando e fazendo planos. Trabalhando e fazendo planos. Eu vejo os jovens já com o futuro já quase escrito. Não, tem jovem que você conversa de 6 anos, 8 anos, que já sabe a vida dele inteira. Isso é fazer plano. Isso é errado? Não. Você faz os planos e entrega para o Senhor. Isso aqui acontece a todo aquele que busca o Senhor. Está de graça. Porque a graça é de graça. É favor imerecido de Deus. E aqui ele finaliza. Até agora ele não tinha falado nada além de bênção. E aqui ele completa a bênção. E ele diz assim, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte do Senhor e em Jerusalém estarão os que forem salvos, assim como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por que ele fala isso nesse contexto aqui? Porque até nesse contexto aqui, o povo estava vindo para Jesus, estava vindo para Deus, por causa da restituição, por causa do que ele fazia, não por causa de quem ele era. Os senhores, eles queriam somente as bênçãos de Deus. Isso aqui nos deixa muito claro que você pode receber muita coisa de Deus. Mas Jesus é uma opção sua. Você tem que recebê-lo. Eis que estou à porta e bato, se você entrar, eu cearei com você e você comigo. Por isso que há tantas pessoas que são extremamente abençoadas e não são cristãs. Você já ouviu isso? Já viu pessoas que são extremamente abençoadas? Porque as bênçãos de Deus, como a chuva, como os talentos, eles são entregues. Porque seria injusto Deus abençoar somente aqueles que estão do seu lado. E ele fala, eu te dei tudo isso, mas eu não vou invadir o seu coração, eu não vou dominar os seus sentimentos. Se você me receber, eu entrarei, cearei com você e jamais te abandonarei. Eu acho lindo. E acontecerá que todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo. Não importa o que você fez até invocar o nome do Senhor. O sangue de Jesus é suficiente para lavar todos os nossos pecados e nos conduzir a uma vida eterna. Esse é o nosso Deus. É essa palavra que o Senhor tinha para nós essa noite.
que independente do que você esteja passando, independente da dificuldade que você passou, eu queria te desafiar a não desistir. Eu queria te convidar a não desistir. Se você perdeu alguma coisa, bens materiais, perdas pessoais, que essa noite você entenda que o Senhor tem o melhor de Deus para você. Que o Senhor tem o melhor de Deus para a sua casa, que o Senhor tem o melhor de Deus para você. Não importa o que você fez, como esse povo, como eles fizeram aqui. O povo vai se desviando do Senhor à medida que as situações ruins vêm. Mas a situação correta é o contrário disso. Quanto mais difícil estiver, mais próximo de Deus temos que estar. Que a gente entenda isso. Se você puder ficar de pé, eu quero orar com vocês. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se o Senhor não é Senhor da sua vida, essa noite que você o receba. Se Ele é Senhor da sua vida, que você o convide para governar todas as áreas da sua vida. Porque além de salvação, o Senhor coloca a nossa vida no lugar. Esse é o Deus que nós servimos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer primeiramente pelo ar que respiramos, te agradecer por estarmos aqui essa noite, podendo ouvir a Tua voz, podendo cantar canções de louvores ao Senhor, podendo meditar na Tua palavra. Que o Senhor entenda, Pai, os nossos corações, que o Senhor entenda as nossas orações, que o Senhor escute as nossas orações, como o profeta Joel, que a gente não se entregue nas dificuldades, mas que a gente que nós nos aliancemos com o Senhor, que a cada dia que se passa, Pai, que mais próximos do Senhor estejamos, que a Sua palavra, Pai, que é tudo que nós precisamos, seja o alicerce da nossa vida, Pai. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E nós te recebemos, Senhor, como Salvador das nossas vidas, como Senhor das nossas vidas. Só a Ti, Pai, nós temos. Só de Ti nós esperamos, só em Ti confiamos e nós entregamos, Pai, as nossas vidas a Ti. E seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus.